E aí, pessoal, beleza? Este é o canal Professor Alisson Língua Portuguesa. Eu sou o Professor Alisson e hoje vamos dar continuidade àquela aula de separação silábica. Essa é a parte 2. Falar especificamente sobre 3 dicas de translineação e mais 3 dicas para tirar algumas dúvidas que podem surgir ao separarmos sílabas, tudo bem? Pessoal, é o seguinte, translineação, quem já ouviu falar nisso aí? O que é isso, professor? Pessoal, translineação nada mais é do que algumas técnicas, alguns conhecimentos que você precisa aplicar quando você vai separar a sílaba no fim de linha. Tudo bem? Então, pessoal, seja na redação, galera. Você tem uma redação, você precisa separar a sílaba, tem algumas regras específicas. Então, você que quer tirar essas dúvidas, quer saber que regras são essas, acompanhe comigo aqui agora esse vídeo que eu vou esclarecer para você logo depois da nossa vinheta. Vamos lá? Se você gosta desse trabalho, já deixa o seu like aí e não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Lembra lá de ativar o sininho para você receber constantemente as nossas publicações, tudo bem? Quem ainda não assistiu a aula número 1 sobre separação silábica, onde eu apresento as 7 regras sobre separação silábica, eu vou deixar aí a sugestão, tá? Para você assistir, vou deixar a descrição aqui no link embaixo. Você pode encontrar esse link que vai te direcionar para esta aula número 1. Pessoal, as regras que aprendemos até agora, essas que eu acabei de falar para vocês, da aula número 1, aquelas 7 regras básicas, elas são utilizadas normalmente para separar sílabas, por exemplo, numa redação. No entanto, elas têm algumas limitações. São 3 cuidados que precisamos ter no momento de separar sílabas, tudo bem? São essas 3 dicas que eu quero agora compartilhar contigo. Vamos lá? Pessoal, então vamos falar aqui agora sobre a dica número 1, a dica sobre translineação número 1, que fala o seguinte, pessoal: não devemos isolar letra ou no final de uma linha ou no início de uma linha. Pessoal, e essa é tranquila. Eu vou dar um exemplo aqui para ficar mais claro para você. Pense na frase: fomos ao Banco Itaú, né? E quando chega lá ao término da linha, você escreve a palavra Ita e você resolve botar o U lá embaixo. Apesar dessa separação silábica ser uma separação correta, em outra situação, em outro contexto, no contexto de uma redação, você não pode deixar lá no final da linha, no início da linha de baixo, o U sozinho, tá, pessoal? Então não pode ficar aquele U sozinho ali quando você dividiu a palavra Itaú, deixando aquele U sozinho, porque não podemos isolar letras, nem no final, nem no início. Quer ver um outro caso agora? Vinícius não gosta de elevador. O Vinícius, um amigo meu, ele não gosta de pegar elevador, ele tem pânico, galera, é verdade. Uma vez eu entrei no elevador com ele, ele ficou desesperado, ele queria sair por cima, começou a fazer maior escândalo lá, ele é muito doido. Gente, bom abração pra você, Vinícius, nunca vou me esquecer daquele dia, cara. Então olha só essa frase: Vinícius não gosta de elevador. Eu chego no final da linha, tem a palavra elevador. Aí eu coloco lá o hífen e elevador na linha de baixo. Não posso, porque eu isolei. Como é que eu faço então, professor? Você vai tentar, ou você coloca a palavra toda embaixo, ou você vai trazer mais sílabas para a linha de cima, tudo bem? Para que evite esse tipo de coisa. Então é muito tranquilo a regra número 1. Vamos para a regra de translineação número 2? Vamos lá, pessoal, para a dica de translineação número 2. E essa aqui é um pouco engraçada, galera. Olha só, a regra é o seguinte: não devemos separar sílaba de modo a criar um sentido pejorativo ou uma palavra obscena ou ainda uma falsa interpretação. Tá bom, pessoal? Um cuidado que precisamos ter na hora da nossa redação. Imagine a seguinte frase. Eu digo o seguinte: João foi atingido pelo Cupido.
E quando eu chego lá no final da frase, eu coloco lá, João foi atingido pelo Cupido. Galera, não pode dizer isso. Lembrando aí, tá, pessoal? Cupido é aquele ser lá da mitologia greco-romana, aquele serzinho que tem uma asinha e que, ó, taca uma flecha e deixa os jovens, ou os apaixonados, né? E essa é a ideia do Cupido, ser atingido pelo Cupido significa que recebeu uma flechada daquele Cupido. Então imagine uma frase como essa, João foi atingido pelo Cupido. Não pode, galera, deixar lá na sua redação, João foi atingido pelo cu. Não, galera, foi. Não, evita isso, coloca Cupi, e aí você coloca o hífen do, ou você coloca tudo embaixo. Beleza? Essa é a saída, beleza, galera? Não vai deixar essa palavrinha lá sozinha. Outra coisa, por exemplo, que pode acontecer. Imagine, você fala a seguinte frase, olha, esta foi uma disputa saudável. E quando chega no final da linha, você chega lá no diz, coloca um hífen, embaixo você coloca puta, e fica puta saudável. Galera, não é legal fazer isso também, beleza? Evita essas coisas, dá esse sentido, essa falsa interpretação, ou um sentido pejorativo, ou coisa desse tipo, tá bom, galera? Então, cuidado com isso aí. Tome esses cuidados também na sua redação. Uma outra coisa, vou dar um outro exemplo aqui. Fala assim, ó, ele é um verdadeiro apóstolo de Cristo. E quando chegar lá no finalzinho da linha, eu coloco, ele é um verdadeiro e aí eu coloco o hífen para separar, e embaixo eu coloco tolo de Cristo. Galera, também não é legal. Você dá aí uma falsa interpretação também, tá bom? Então são cuidados que você precisa ter na hora da sua redação. Já que nós precisamos usar as regras de separar a sílaba, como nós já aprendemos, como nós vimos na aula número 1, mas nós precisamos, além dessas regras, estar atento a essas questões. Vamos conhecer mais uma dica sobre translineação, a dica número 3. Vamos lá? Essa dica é muito tranquila, não tem dificuldade. Ela diz o seguinte, devemos repetir o hífen quando a palavra já o possuir. Então, se a palavra já possui um hífen, galera, e você chegou no final da linha, você vai ter que repetir o hífen na linha de baixo, por mais estranho que pareça. Eu sei que é estranho, galera, mas essa é a regra, tá bom? Inclusive está no acordo ortográfico, tudo bem, pessoal? Então, imagina, ele trouxe o guarda-chuva, e aí chega lá no guarda, você coloca o hífen, que a palavra guarda-chuva tem hífen, e aí você coloca o hífen embaixo, você tem que repetir esse hífen. É uma maneira de mostrar para o examinador que você conhece que aquela palavra tem hífen. Tá bom, pessoal? E isso até em palavras, quando o hífen vem acompanhando, por exemplo, um pronome. Sei lá, por exemplo, ela gosta de agradá-lo, e chega lá no agradar, e aí você vai fazer a separação silábica, você vai botar aí o hífen e vai repetir o hífen lá embaixo também. Tudo bem, pessoal? Então é isso aí, galera. Essas são as 3 regras básicas. E eu acredito que você, conhecendo as regras de separação como um todo e conhecendo essas 3 regras de translineação, você não vai errar. Bem, a primeira regra é, você não pode deixar uma letra sozinha nem no início nem no final, né, da linha. A segunda é, cuidado para não gerar palavras obscenas, falsas interpretações. E a terceira é, quando uma palavra vem com hífen, você deve repeti-lo na linha de baixo, né? Se você chegou no final da linha, obviamente, você foi separar e tem um hífen, você deve repetir. Então, galera, muito tranquilo, não é? Mas pode gerar dúvida, se a pessoa não souber, ela vai errar. Professor, e se eu não fizer isso? É erro, tá? Conta como erro na sua redação, beleza? Aí vai depender da banca, qual o critério que vai dar, o peso que vai dar, o valor que vai dar para esse erro, mas é um erro, beleza, pessoal? Então é isso aí, e vamos continuar agora aqui falando sobre outro assunto. Vamos lá? Vamos falar agora sobre outro assunto e agora vamos falar sobre alguns macetes para tirar dúvidas de algumas palavrinhas, de alguns grupos de palavras que aparecem e que podem gerar dúvidas na hora de separar a sílaba. Vamos lá então, pessoal. Bem, não é uma regra, mas é algo que pode te auxiliar.
algumas palavras, como por exemplo a palavra história, que terminam em ditongos crescentes. Lembrando que ditongo crescente é aquele encontro de uma semivogal com uma vogal, por isso ele é crescente. Uma semivogal, ela tem um teor, ela é menor do que uma vogal, né, em termos de sonoridade. Então nós chamamos isso de um ditongo crescente, tá? Como no caso da palavra história. Algumas pessoas ficam em dúvida se eu divido história ou historia. Bem, primeira coisa que eu quero dizer para vocês é que existe um macetezinho que pode nos auxiliar. E é o seguinte, se eu olho para a sílaba anterior e percebo que ela é acentuada, então eu não separo essa a priori, tá? No primeiro momento, vamos colocar assim, eu não separo. É o caso da palavra história. É também o caso da palavra pátio. Observe aí que eu tenho acento na sílaba anterior, logo eu não separo. Isso já não acontece, por exemplo, com a palavra economia, onde eu olho para a palavra economia, para a sílaba anterior, no caso no, né? Vejo que não tem acento, logo eu separo mi-a, tudo bem? Olha aí a diferença de história para economia. Então, apesar de alguns conseguirem fazer isso só soletrando, só utilizando aí a silabação, alguns podem ter dúvidas, tudo bem, pessoal? Então, essa é uma ideia. Então, eu dei esse exemplo aí de história, onde eu não separo, e economia, que eu separo, pátio, que eu não separo, e temos também a palavra assovio, aonde eu vou separar. Olha aí, eu olho para a sílaba anterior, não vejo acento, logo eu separei também aí o vi e o o. Tá vendo, pessoal? É uma dica. Mas, galera, é o seguinte, existem também o que nós chamamos de proparoxítonas eventuais, é que alguns gramáticos vão considerar essa palavrinha aí, por exemplo, como a palavra história, como uma proparoxítona eventual. E é sobre isso que eu vou falar agora. Cuidado, porque as palavras terminadas em ditongos crescentes também podem ser chamadas de proparoxítonas eventuais. Aparecem outros nomes. Tem proparoxítona eventual, tem o nome proparoxítona aparente, proparoxítona acidental. E pode até aparecer um outro nome também aí, parecido com esses, tá, pessoal? Mas eu me recordo desses três nomes aí, tá? E o que são? Então, o que acontece? Alguns gramáticos vão considerar que existem essas duas possibilidades. Tanto eu posso falar, por exemplo, a palavra fúria. Tanto eu posso tratar ela como uma paroxítona, certo? Fúria, como uma proparoxítona. Fúria. Tudo bem, pessoal? E é a mesma coisa que acontece com a palavra história e história. Tudo bem? Ou seja, por que eu estou falando isso? Porque você pode encontrar essa questão. Alguma banca pode abordar dessa forma. O normal é que sejam tratadas como paroxítonas, onde eu não separo, mas é possível. E como saber então, professor? Você precisa conhecer a sua banca, ver como ela cobra essa questão, beleza? Espero que tenha ficado claro. Se não ficou, escreve aí no comentário, faz alguma pergunta que eu esclareço para você. Tá bom, pessoal? Vamos para a última dica. Essa dica aqui é para aquela galera que tem dificuldade em separar palavras que terminam com 3 sons vocálicos. Por exemplo, a palavra ideia. Como eu falei na aula anterior, tem aluno que separa ideia, tem aluno que separa ideia, né, pessoal? Então, como é que eu faço? Bem, galera, é o seguinte, toda vez que você tiver esses 3 sons vocálicos terminando uma palavra, você olha logo lá e vê se a última vogal é a letra A ou a letra O. Se for, o A e o O vão ficar separados. De cara você já resolve, já mata um monte de questão com isso aí, tá bom? E outra coisa que você olha é o seguinte, vê se nessas 3 vogais, se você tem uma no meio que é vogal e 2 em cada lado que é semivogal. Se for, vai ser um tritongo, logo não é separado. Vamos dar exemplo para isso ficar mais claro? É o próprio caso da palavra ideia. No caso da palavra ideia, termina com a letra A. Eu termino com 3 vogais, não é? O E e A. Ideia. Como é que eu faço para separar? Eu sei que eu terminei com a letra A, então eu vou separar ideia, hífen, A.
Beleza? Tranquilo. Agora, na palavra com iguais, eu terminei aí também com 3 vogais, por menos aparentemente são vogais, mas na verdade nós sabemos que só tem uma vogal e 2 semivogais. Não é isso? O A, que é acompanhado do U e do I. Logo, nesse caso, como eu tenho uma vogal acompanhada de 2 semivogais, eu tenho um tritongo, logo não separa. Tudo bem? Então, isso é uma maneira de você resolver muitas questões com isso, quando isso gerar dúvida, se é que isso gera dúvida para você. Tá bom, pessoal? Galera, por hoje é só. Espero que você tenha aproveitado, que você tenha gostado. Eu quero muito que você escreva. Você já tinha ouvido falar sobre translineação? Você ficou ainda com alguma dúvida nessa aula? Ficou tudo claro para você? Me dá um retorno, comenta, tira suas dúvidas. Tudo isso é muito importante na elaboração e na construção dessas aulas. Tudo bem, pessoal? Esse feedback é importante demais para o professor. Um grande abraço para vocês. Aproveito para falar aqui com meus alunos. Nessa época de quarentena, estou morrendo de saudade de vocês. Não vejo a hora de estarmos juntos. Creio que muito em breve estaremos juntos, assim que tudo isso passar, galera. Saudade de vocês. Um grande abraço. Em breve eu vou estar gravando uma aula específica aí para vocês, conforme que vocês têm me pedido, tá bom, pessoal? Abração e até mais.